E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Metemos a macaca hoje com o time reserva, fazendo justiça a esse time reserva do Grêmio, porque hoje até não achei que não jogou tão bem assim com esse esquema cheio de volantes do Renato, mas como é que eu posso dizer, em outras partidas parecia estar mais encaixado, né? E poderia ter ganho e deu azar. E hoje um jogo assim nesse esquema com muito volante, Ramiro meio na armação, a gente tira muitas individualidades desse jogo de hoje, como os volantes do Grêmio que leva de volantes do Grêmio, né? Arthur, próprio Jailson se firmando aí, né? Arthur, Jailson, Michel, ano passado disputando Série B pelo Atlético Goianiense, esse ano na final da Libertadores. Né? Esse Christian que o Grêmio trouxe, que jogador, que inversão de bola. Né? Então o Grêmio hoje saiu vitorioso, encurta a distância para o Corinthians, né? E das individualidades você tira as coisas ruins. O Marcelo Oliveira realmente é um inútil. Eu acho que quem viu o jogo, né, sabe do que eu falo. Até um pouco antes, eu até acredito que aquela lesão ele ficou com tanta vergonha daquela bola nas costas que ele tomou no fim ali, e depois de toda essa sapateada, eu nunca vi jogador que sapateia para marcar. Sabe, parece aqueles defensores de futebol americano. Não sei, parece estar tocando um cachorro, assustando criança. Né? Que coisa ridícula, cara. Então, assim, o Marcelo Oliveira se destacou como volante, como diz o Zezinho, seguido, gremistão, hein? Que seguido eu falo com ele aí, na época do Filipão, mas agora lateral esquerdo inexiste. Me desculpe, inexiste. O Corteiro, por mais que não cruze um acerto, ele chega ali de fundo ou faz alguém chegar e dá vida à lateral esquerda. Então você tira muito as individualidades do jogo de hoje. O Grêmio eu achei muito fraco. E inclusive aquele filho da puta do Fernando Bob, vá tomar no cu, filho da puta. Se tu me quebrasse o Ramiro, por Deus, cara. Por Deus que eu ia aí. Vai te fuder, canalha. Tu ainda deu sorte que tu caiu e subiu pra cima, né? Os macacos descem, tu foi pra macaca. Então fica frio aí o chinelo. Mas o que é isso? Quase assassinou o Ramiro aí em campo. Uh, o Grêmio tirou 3 pontos numa diferença para o Corinthians. Né? O Grêmio reassumiu a segunda posição e testou os jogadores. Eu sei que muito torcedor fica nervoso com essa história dos volantes. Olha, minha gente, o Grêmio vai jogar com os titulares brasileiros. O Renato já falou isso aí. A gente não acha idiotice falar do planejamento do Grêmio. Nós estamos na final da Libertadores. Né? Precisamos botar o Barros a jogar, confirmar que ele jogue já dia 22. Precisamos dar ritmo de jogo ao Luan. O time titular vai jogar. Existe um planejamento e até agora está dando certo. Né? Então o jogo de hoje a gente tira essas coisas. A gente vê o Everton rápido, ou até hoje esteve muito mal, mas muito devido ao esquema. Né? O Everton é rápido, tem drible e faltava aprumar o pé. Se vocês prestarem atenção no gol que ele faz contra o Flamengo, o primeiro gol foi incrível. Ele tira de chapa a bola do goleiro conscientemente e antes dela entrar ele já está comemorando que é caixa. O segundo gol, ele toca no canto do goleiro ao mesmo tempo dá no contrapé do goleiro. É lá em cima. O goleiro já ia caindo pro outro lado, só tinha lá para bater. Né? É tipo o gol do Renato, até assim, não estou comparando o gol, mas mais ou menos aquele mesmo esquema do gol do Mundial, onde o Renato toca exatamente. Não tinha ângulo para tocar do outro lado, né? Mas toca ali no cantinho do goleiro. Então, assim, o Everton pede passagem porque. E não façam injustiça a Fernandinho. Não é craque, pode ser que não, mas ele rende do lado direito, onde ele pode puxar para a perna, porque ele perna esquerda também. Então é isso, minha gente. Hoje você tira essas individualidades do Grêmio. O Grêmio até melhorou com as substituições, onde voltou a jogar no esquema parecido. Jael, além de ruim, é azarado e cruel mesmo. Ele até já deveria ter metido uns gols. Hoje eu conversava com o Dalvi, hoje é outro gremistaço. E aí, Dalvi, que bem ou mal já não é tão ruim como a gente pode falar. É um jogador comum. Centroavante, faz o pivô, claro que muito inferior a um cara que nem o Barros, que é meio de vidro aí, mas
é da função, só está sempre meio pisado, né? A gente tem que ter muito cuidado com o Barça. Mas tá ali. E merecia já ter feito uns golzinhos aí contra o Guayaquil, ele tinha que ter feito aquela caixa. Então você tira essas individualidades do Grêmio. Eu já não sei, não lembro aqui se falei, mas Christian, muito bom jogador, consciente, veterano, muito bom na distribuição, nas inversões de bola. Né? Então você tira essas individualidades. Queria dizer que esse rapaz, o Luca, da Ponte Preta aí, que esse é o diferencial, não era o Harry Potter lá, aquele que gosta de brincar com varinha. Né? O Luca, esse aí é o diferencial. O Grêmio podia dar uma sondada nesse rapaz aí, porque o Grêmio, porque ele além de fazedor de gol, ele gosta de armar jogada, ele é bom com os pés. Né? E é um bom jogo, e o que realmente interessa para nós gremistas é essa final da Libertadores, minha gente. Nós estamos na final do maior campeonato de futebol do planeta e o maior campeonato para o gremista. Então, assim, não fiquem nervosos aí com o Renato e nem com o planejamento, pois nós estamos na final da Libertadores. Até aquele pessoal aí que apostou no Grêmio aí resolveu desistir da aposta, porque quando descobriu que o Grêmio ia com os reservas aí, aquele abraço, né? Tem que levar fé no Grêmio, brada. Somos gremistas. Pode ter. Tu acredita nessa aí? Sabe nessa aí? Quanto que o cara perdeu? Não, cara, os caras apostaram Não, cara. Não, isso aconteceu. Bom, então é isso aí, minha gente. O Arthur veio aí pra fazer uma onda, que tá sempre na butuca, Ele quer participar dos vídeos. Ele tá bem louco lá com essa final da Libertadores. E o que nos interessa é a final da Libertadores, esses 3 pontos aí com a Ponte Preta, as individualidades, o que a gente pode tirar, Bressan, né, salvou o Grêmio hoje. Claro, é sempre naquela situação onde a gente sabe de que ele pode falhar. Mas daqui a pouco ele pode realmente dar uma entregada muito mais assim percentualmente de porcentagem que o Jeromel, que também a gente não anda acostumado a ver ele perder jogadas, nem a falhar, e ultimamente, né? Óbvio que Kahneman, mas méritos mais uma vez do Renato, que recuperou o Bressan. Então, assim, o lance é esses 3 pontos aí, comemorar e esperar dia 22, aí, dia 29, e botar as faixas no peito. Mas o que fica os 3 pontos aí do Grêmio, 3 pontos, 1-0 na Macaca fora de casa. Quebramos também um tabu, fazia tempo que não ganhava da Macaca lá no Moisés Zucarelli. E vamos que vamos, né? Que o que interessa é botar a faixa do Tri da América. Valeu, Grêmio.